O programa Saber Direito desta semana é com o professor Fernando Neri. O curso é sobre biodireito. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, este é o programa Saber Direito. Meu nome é Fernando Loschiavo Neri, sou mestre em Direito Civil e especialista em Direito Processual Civil. E nós estamos no curso de Introdução ao Biodireito. Na nossa primeira aula, nós falamos a respeito da origem do biodireito. Tratamos na oportunidade a respeito da ética, a sua influência nos discursos sociais, discurso jurídico e no discurso médico, e falamos também sobre a evolução do conceito da bioética, os princípios da bioética e o modo pelo qual a dignidade da pessoa humana acabou se tornando o foco de principal atenção da bioética. Mencionamos os marcos históricos. E então, terminando aquela primeira parte, nós passamos a explicar o modo de atuação do biodireito. O biodireito está presente em nossa vida em diversos segmentos, no nosso cotidiano. O biodireito está presente desde um alimento que você come, uma roupa que você veste, ou um tratamento médico que você recebe. A sua integridade física depende também de uma atuação e poderá certamente relacionar-se com o biodireito. Nós terminamos na primeira aula estas abordagens dizendo que o aplicador do direito, que é o juiz, ele necessitará fazer uso em muitas situações, por se tratarem de casos que não foram ainda discutidos na jurisprudência dos tribunais, ele deverá se valer da forma de comutação de lacunas, o princípio do non liquid. Ele está obrigado a decidir uma situação com base naquilo que dispõe. Se alguém for ao judiciário pedir, ele deverá dar uma resposta. Artigo 126 do Código de Processo Civil, artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E nesta aula, que é a aula de hoje, a nossa segunda aula, nós falaremos a respeito da influência dos direitos da personalidade em relação ao biodireito. Iniciando a nossa aula de hoje, direitos da personalidade. Convém que se faça frisar que a personalidade é uma forma de proteção da dignidade da pessoa humana. Todo ser humano possui uma necessidade que está focada dentro deste princípio. O ser humano, como nós dissemos na primeira aula, ele, como espécie, ele tem essa proteção à dignidade. Essa proteção à dignidade se espelha, portanto, nos direitos da personalidade. Os direitos da personalidade são essenciais ao exercício pleno da dignidade da pessoa humana. Há muitos autores no nosso direito pátrio que mencionam a necessidade do direito da personalidade em atenção à dignidade. Portanto, quando falamos que a dignidade da pessoa humana deve ser protegida, basicamente estamos dizendo que os direitos da personalidade deverão ser resguardados. No direito brasileiro, nós vamos encontrar esta proteção consagrada no artigo 1º da Constituição Federal, inciso 3º, e também no artigo 5º, seu caput e seu inciso 10, aonde descreve o seguinte: os direitos da personalidade, descreve-se o seguinte: todos são iguais perante a lei. Artigo 5º, caput, a lei sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. No inciso 10, nós encontraremos a menção também aos direitos da personalidade, artigo 5º da Constituição Federal, inciso 10. Diz o seguinte: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Quando falamos em pessoa humana,
Nós tratamos, portanto, desses valores intrínsecos que nos tornam um indivíduo diferente de todos os outros. Nós temos características pessoais que são só nossas. Estas características são atributos da nossa personalidade e estão protegidos. Quando se protege esses atributos, está se protegendo, portanto, a autonomia desta pessoa de existir, esta forma de existir, de se manifestar, de ser, essa forma de ser. É este algo peculiar, em razão da sua espécie como pessoa humana, há uma proteção. Os direitos da personalidade se projetam para fora do ser humano. E eles também são segmentados. Nós veremos aqui que a professora Maria Helena Diniz, por exemplo, em seu livro, quando ela fala a respeito do biodireito, né, o atual estado do biodireito, ela, parafraseando Rubens de Monge França, ela traz uma descrição perfeita, no meu entendimento, a respeito do biodireito relacionado aos direitos da personalidade. Os direitos da personalidade, eles sofreram, portanto, um alargamento, uma ampliação em razão do biodireito. E eu gostaria de trocar aqui com vocês, pedir licenças a vocês para fazer a leitura de pequenos tópicos. Primeiro, o direito de integridade física. Você tem direito à proteção sobre o seu corpo. Este é um direito da personalidade inerente à sua condição como espécie humana, certo? Segundo, direito à vida, dentro do direito à integridade física, a proteção como direito à vida, que é um bem inviolável, a concepção, né, da sua descendência, e aí nós ingressamos, então, em relação aos genes, tá? A inseminação artificial, a inseminação de proveta, e podemos seguir adiante. Você como ser, como pessoa, tem direito ao patrimônio genético. Esse patrimônio genético do teu DNA, ou seja, aquela composição genética sua irrepetível, que não será, não existe ninguém semelhante a você em todo o mundo, com relação à composição genética, você é único. E essa irrepetibilidade também é protegida pelos direitos da personalidade. Aí ela faz uma segunda menção, ainda com relação ao direito à vida, que é a proteção do nascimento. Você tem proteção ao nascimento. Menciona que é o direito de nascer. Veja que o feto é alvo de proteção jurídica. E tanto o feto é alvo de proteção jurídica, que veremos aqui em nosso curso, e que houve uma preocupação recente da Lei 11.804 para trazer, então, a vigência à Lei de Alimentos Gravídicos, onde o feto será cuidado, tema que abordaremos mais adiante. Também existe o direito da mãe a fazer o aborto em determinadas condições excepcionais. Por exemplo, o caso de um estupro, né? Esta mãe terá uma permissão de interromper a gravidez e, nesse caso, não ser criminalizada em razão do aborto. Ao leite materno, o infante também tem este como um direito da personalidade. Esse direito da personalidade garante à criança, ao infante, o leite materno. O direito ao planejamento familiar. Os pais têm o direito de planejar a sua família. Eles têm o direito de programar a quantidade de filhos, limitar, eu quero ter tantos filhos. E se for estéril, como é que faz? Nós veremos isso na próxima aula, que fará tratar a respeito da reprodução humana assistida. Então, também é este um direito da personalidade, o direito ao planejamento familiar. E tratamentos, né? Meios de contenção, tanto para você procriar, quanto para você também evitar esses filhos. Você tem que ter este direito da personalidade garantido. O Estado lhe garante o exercício desse direito, ok? Além desse direito que nós acabamos de mencionar, você também tem o direito à proteção do menor pela família e sociedade. Nossa Constituição garante, então, que o menor será protegido. E essa proteção não cabe somente à família, tá? Mas também à sociedade. A sociedade deverá proteger a criança e o adolescente. É um direito que procede, então, dos direitos da personalidade, citado aqui por Rubens de Monge França, parafraseado pela professora Maria Helena Diniz. A alimentação também é um direito da personalidade. Você tem o direito de se alimentar, de ter uma alimentação. Além da alimentação, o direito de habitação. O direito de habitação também é um direito da personalidade. Tem proteção, goza de proteção legal.
O Estado, por exemplo, em casos extremos, permite a invocação da proteção da Lei 8.009 de 90, a Lei de Impenhorabilidade do Bem de Família. Quando se trata essa lei está demonstrando que o Estado vai trazer uma proteção à família em relação à habitação. É uma forma, portanto, de proteger o direito da personalidade das pessoas que integram aquela família. O direito à educação, o direito da personalidade também envolve o direito à educação. Você merece ter uma boa educação. Você merece, como ser, receber, portanto, proteção quanto à sua educação. Ao trabalho, há também uma garantia constitucional do direito do trabalho. Também se trata, portanto, de uma ampliação do direito da personalidade. Transporte adequado. Quantos estão agora, nessa época, lutando por um transporte adequado? Isso é uma ampliação do direito à personalidade. Você tem o direito da personalidade ao transporte. Aí ele menciona também, aqui a professora Maria Helena Diniz, parafraseando a Rubens de Monge França, a segurança física. Nós temos o Estado para nos proteger. Essa segurança que o Estado está dando é em razão da dignidade da pessoa humana. Você é uma espécie que pertence a este bem, que é indisponível e deve ser protegido, e como ser, você tem uma personalidade individual, você é um ser diferenciado de todos, e que o Estado deverá dar esta proteção, a proteção à segurança física, ao aspecto físico da estética humana. Também há uma proteção em relação à estética humana. Muito bem, mas não é o Estado só que vai proteger você. Você também poderá se valer das ações cabíveis para pedir reparação. Reparação por ofensa a esses direitos. Há uma pessoa que foi fazer uma cirurgia plástica e o médico não foi bem sucedido por um erro, talvez tenha causado aí essa iatrogenia, né, um problema, agora ela ficou ali com um problema na face, ela está precisando de um tratamento, então caberá uma reparação. Quando você invoca essa reparação, cabe dano moral e material, e esse dano moral ele está ligado intimamente ao direito da personalidade, quando você vai e busca a reparação estética. A proteção médica e hospitalar. Olha, este aqui é um direito da personalidade importantíssimo, né? Eu estou no hospital, eu mereço atenção e respeito em relação ao meu direito da personalidade, em relação à dignidade da pessoa humana. Não por eu ser quem sou, não por eu ter algum tipo de nome ou ter alguma posição social, mas eu faço parte da espécie humana e eu possuo intrinsecamente o direito da personalidade que deve ser protegido. O atendimento é obrigatório e eu poderei recorrer se houver dano. Meio ambiente ecológico, também o meio ambiente. O meio ambiente tem sido uma preocupação secundária e por culpa da própria evolução. Primeiro o homem se preocupou em defender a si próprio. Por quê? Porque, como vimos nas atrocidades nazistas, o homem se autodestruía e procurou criar mecanismos de autodefesa, defender-se de si próprio. Criando esses mecanismos, passamos para a evolução social em um segundo plano, onde o homem agora se preocupa com a posteridade, o que vai acontecer com seus filhos, com seus netos. Então aqui há também um direito da personalidade em proteção ao meio ambiente. Quando você tem um filho, o seu filho carrega o seu nome e ali está expresso, portanto, um direito da personalidade que foi o direito ao nome, que é o direito ao nome, o direito à herança genética, tá? O direito ao sossego, o direito ao lazer, ao desenvolvimento vocacional e profissional, ao desenvolvimento artístico, até isso Rubens de Monge França